Bom dia, meus amados. Hoje nós estamos no último sábado de abril, dia 29, e assim o tempo está passando, como sempre se diz, né? Na velocidade máxima. O tempo urge. Olha, já estamos entrando em maio, né? Praticamente na metade do ano, mais um pouquinho. E esse ano está assim cada vez mais rápido, né? E provavelmente no próximo vai ser ainda mais, porque tudo está acelerado. A noção de tempo já faz muitos anos que nós viemos dizendo que o dia não tinha mais 24 horas, porque o tempo é uma sensação, não é o relógio em si. O relógio está lá marcando 24 horas sem problema nenhum, mas a sensação que nós temos é do não tempo, porque nós vamos entrar na nova Terra, da quinta dimensão, onde não existe mais o tempo linear, né? Porque o passado, o futuro e o presente estarão sempre interligados num momento único, que é o presente. Vamos entender isso mais adiante. Não é preciso agora quebrar a cabeça, gastar os neurônios para querer saber aquilo que ainda não é hora de saber. O que nós precisamos saber é, de fato, aquilo que é importante agora. E hoje eu trago um assunto que está muito atualizado, porque se nós olharmos ao redor, muitas vezes até para nós mesmos, nós estamos vendo quanta energia está sendo trabalhada, modificada. Isso representa as sensações, os sintomas, né? Os sintomas físicos principalmente, mas também emocionais. Porque já dissemos tantas vezes que a alma não tem o corpo material, então ela precisa do corpo físico. Ela se expressa através deste corpo físico. É no físico que nós sentimos o que a alma quer nos dizer. Esse tempo final é muito importante prestar atenção no nosso corpo. Por isso o título de hoje, deste áudio, eu daria exatamente isto. Preste atenção no seu corpo. Todas as respostas estão, mesmo que seja de forma criptografada ou holográfica, mas as respostas estão no corpo. Quando dizemos que as respostas estão dentro, significa isso. Não tem nada fora de nós. Existe algo sim externo, mas é o coletivo, o individual, o pessoal da própria alma está dentro de nós. Estamos inclusive chegando a um tempo, não demora muito, que vai terminar essa questão de ajudar o outro em termos de esclarecimento. Esse trabalho como eu faço, por exemplo, os curadores, né, os orientadores espirituais, tudo isso vai terminar, porque nós somos um espírito elevado, uma alma elevada, e nós vamos saber o que precisamos, o que não precisamos. Obviamente, aquela alma que vai ascensionar. Aquela alma que não vai ascensionar vai continuar na ilusão. Vai continuar na terceira dimensão. Num outro planeta, obviamente. Tudo está se definindo agora. Nunca como agora, nesses últimos anos, nós vimos tanta coisa acontecer. E não vimos praticamente nada, porque ainda não é hora de ver. Nós vamos ver o suficiente para entender, de fato, o que é uma transição planetária, o que é uma ascensão da alma.
Coloquei um áudio no mês passado, né? Ou no mês anterior, porque agora o tempo passa tão rápido que a gente nem lembra. Nós somos a geração dos dois mundos, da velha terra e da nova terra, né? Estamos dentro de uma geração, dentro de uma existência, de uma encarnação, passando pelo processo final da transição e ascensão. Isso é uma experiência única no universo. Outros planetas fazem também esse tipo de movimento, mas não com a característica da Terra. A Terra é um planeta que vai sempre servir de comparação, de referência, porque já foi dito aqui também algumas vezes que a Terra é um planeta escola e uma das escolas mais duras, não somente da galáxia Via Láctea que nós pertencemos, mas de todo o universo local, pelo menos esse universo daqui. Então, o nosso corpo está querendo dizer algo, porque quando a alma precisa se expressar, ela não tem a boca para falar, ela não manda recados através de palavras e nem de outra forma, ela manda sempre o recado através de sensações desconfortáveis para chamar a atenção. Porque se fosse mandar uma mensagem trazendo uma sensação maravilhosa no corpo, a gente não iria prestar atenção, ia só degustar aquela sensação, porque é bom. De fato, nós temos por hábito dar atenção naquilo que nos incomoda. Sempre foi assim e vai ser assim até o final, né? Todos vocês têm, pelo menos, algumas pessoas na família ou no círculo de amizades, nos relacionamentos, vocês estão vendo pessoas realmente numa situação bem complicada, seja de saúde, seja de sintomas inexplicáveis, seja de problemas psíquicos, emocionais. Aquilo que nós dissemos algumas vezes, né? Muitos vão entrar em parafuso, muitos vão entrar em desespero, muitos podem se suicidar, sim, está aumentando muito o caso dos suicídios, inclusive. E muitos também vão enlouquecer, porque ao não compreender certas coisas, pode sim a pessoa entrar em desespero, em conflito existencial, né? Porque agora existe um tempo que é preciso finalizar. Não vai ser igual para todos, porque cada um é um indivíduo, por isso nós dizemos sempre, o plano é individual, não há plano de alma igual para duas almas, porque cada uma está numa frequência diferente, porque tem as vidas passadas diferentes, tem as existências, cada uma delas, cada um viveu o seu dia a dia, da sua forma, da sua maneira, pensou de um jeito, agiu de um jeito diferente. Não há possibilidade nenhuma de haver duas almas exatamente na mesma frequência. Mas vamos ver, sim, duas linhas gerais. Aqueles da ascensão e os da não ascensão. Essa é a parte que define tudo, né? Que também foi dito como comparação, separação do joio e trigo, ou das linhas de tempo da nova Terra e ainda da 3D, né? Então cada um vai estar onde deveria estar pela sua frequência, que representa os seus esforços, o seu aprendizado, a sua vontade, o seu querer, o seu trabalho, a sua sementeira, enfim, as suas vidas. Ninguém é responsável e nem ninguém é cobrado que seja feito algo para os outros mudar as suas frequências.
Podemos ajudar, sim, sempre que nós formos solicitados, devemos ser solícitos, praticar a caridade, a solidariedade, a compaixão, o amor incondicional, tudo que nós já estamos cansados de dizer, mas a ascensão é individual. O processo tem que ser feito pela própria alma encarnada. Não há a mínima possibilidade de alguém dizer assim, eu posso te salvar. Isso não existe. Não existe, nós não temos nem o direito de fazer isso. Nem o Criador e nem os seres abnegados que nos amparam fazem isso. Eles dão todo o auxílio, prestam a sua ajuda sempre que for necessário, sempre que nós pedirmos, mas eles respeitam a nossa vontade e nós temos que fazer a mesma coisa. É preciso apenas compreender que cada um que está encarnado tem chance de ascensão, de ascensionar. Nós temos as informações, e isso inclusive consta lá no livro Transição Planetária, do Divaldo Franco, psicografado através do espírito Joana de Ângeles. Ela cita lá inclusive algumas coisas que depois vieram tantas vezes, outras informações que fecham com esta mensagem, que nós estamos no final da transição planetária, e como já foi dito aqui, nós estamos no último século, que deve ter começado este último século por volta de 1950, porque a transição começou 200 anos antes, em 1750. Mais ou menos, mais ou menos. A gente não pode dizer que seja a data exata, mas é uma aproximação. Em 1950 até 1970, milhões de almas muito perversas que não encarnavam porque não queriam mais encarnar, porque a reencarnação é uma escolha da alma quando está no plano astral, né? Se compraziam tanto no mal que não queriam mais nem reencarnar. Vieram numa reencarnação compulsória, isto significa que quando se deram conta estavam encarnadas, mas não pelo lado do mal, como tem gente que diz que a reencarnação é uma imposição dos arcontes. Não, foi a imposição do divino para dar uma oportunidade, a última e derradeira. Sabemos que a maioria não aproveitou, não está aproveitando e não vai aproveitar a oportunidade. Mas algumas almas aproveitaram e vão aproveitar. Isso é o que importa. Mas fora esses milhões de almas, ninguém mais encarnou sem ter a chance de ascensionar. Sabemos que mais da metade não vai ascensionar, mas todos têm oportunidade. Por que que não vai? Porque não quer. Não faz o suficiente. É como lá na escola, todo aluno que entra numa escola, ele tem possibilidade de aprender e passar de ano, passar de fase, mas se ele não quer, se ele não se esforça, tudo bem que, como já disse outras vezes, não sei como funciona hoje as escolas, porque faz tanto tempo que eu completei meus estudos e agora é um pouco diferente. Parece que hoje não reprova ninguém, mas não reprova porque colocaram lá que não reprova, mas é o aprendizado. Né? Na Terra, a lei divina não é a lei dos homens. A lei divina é soberana, justa e não tem nenhum interesse particular, individual, não faz nenhuma distinção. É lei divina. Ascensiona quando atingir a frequência. O tempo é infinito, a alma é imortal. Portanto, tempo existe no universo, porque é tanto tempo que não existe o tempo, né? É infinito. Tem tempo. Quem não quer ascensionar agora,
tem outras oportunidades. Vai continuar a vidinha de dor e sofrimento, de provas e expiações, viver em ilusão ainda mais alguns milhares ou milhões de anos, até que um dia vai ascensionar, porque não há outro caminho. Uma vez que a alma se prontificou a se desmembrar um fractal dela mesma e vir experienciar mundos inferiores, ela vai voltar um dia, seja mais cedo ou mais tarde. Mas muitas pessoas agora vão passar por alguma situação de desconforto, como nós dissemos no título aqui, né? Preste atenção, porque o corpo está te dizendo onde você tem que mexer a energia. Nunca se viu tantos problemas não justificados, não sendo que não tem causa, né? O pessoal que trabalha na saúde sabe disso. Porque é o corpo dizendo para a consciência, né? Olha, presta atenção aqui, presta atenção ali, tem coisas para mudar, né? O que não está conseguindo entender? É a limpeza, as velhas energias, é a própria transformação do nosso corpo de base carbono para base cristalino. Tem alguns resgates também, sim, mas não é tanto quanto você possa imaginar, não. A maioria dos sintomas são sintomas da ascensão, mudança. É preciso mudar alguma coisinha. Quando nós fazemos comparações, é para que você possa entender melhor. Então, você vai fazer uma mudança de uma casa, vai dar transtorno, vai dar incômodo. Né? Imagina a mudança de uma dimensão para outra, junto com uma transição planetária, ainda mais, né? A própria Terra está fazendo a sua mudança de frequência. Então está assim, mas não precisa se preocupar porque é um processo natural. A dor estará de acordo com a resistência de cada um. Então a dor é uma opção, por mais que ela se manifeste, ela vai apenas se manifestar para dar o recado, mas não precisa aguardar essa dor por dias, semanas, meses ou anos. Compreender, aceitar e deixar ir. É o recadinho, é o carteiro que vem trazer uma cartinha, né? Uma correspondência, uma notícia, um recado. Receba a dor como você recebe o carteiro. Diga bom dia, receba a mensagem e se despede dele, né? Simples. Aliás, parece simples, né? Para aqueles que entendem. Mas até entender, o caminho é árduo. Compadecer-se daqueles que não estão compreendendo, que estão passando pela situação. Muitos estão passando por situações de desconforto para poder realmente atingir a frequência da nova Terra. É preciso fazer essa limpeza, esse ajuste energético. Mas muitos também vão sentir a dor, o desconforto, para compreender que não fizeram o dever e que esta terra vai fazer uma transição e ele não vai fazer parte. Aí as pessoas dizem, mas como saber se eu estou nessa frequência da nova Terra ou estou na frequência que leva para outro planeta? Bom, eu não posso saber, mas a tua consciência sabe. Quando nós agimos sempre com a intenção do bem comum, do bem coletivo, tem gente que age para o bem próprio. Não quer nem saber se o outro vai morrer de fome, o importante é que ele tenha a despensa cheia. Né? Estou dando aqui um exemplo para dizer que o bem é o bem de todos, o bem comum, porque nós somos um todo, somos uma teia.
Eu não posso estar numa frequência elevada se eu estou desarmonizando algo ao meu redor. Se eu estou agredindo pessoas, se eu estou agredindo natureza, animais, plantas, se eu não estou em harmonia. E eu sei quando eu estou em harmonia, você sabe quando está em harmonia. Quem que não sabe? Algumas pessoas podem não saber, sim, elas têm problemas mentais, mas daí é outra situação. Ela não tem a responsabilidade daí. É óbvio, né? A justiça divina não cobra nada daquele que não pode ter nada para dar. Você está com a consciência plena, está bom dos neurônios, como se diz, né? Então você sabe aonde está a tua intenção. É no proveito próprio, em detrimento dos outros, do de alguém ou de algo? Ou é pensando no todo, porque agora nós vamos formar essa teia. Definitivamente a teia da luz, do bem, da quinta dimensão. Ou nós nos integramos nesta energia, nessa frequência, estamos fora. Duas linhas de tempo, duas teias, diferentes em termos de frequência, de vibração. Quantas pessoas estão lutando só por seus interesses? Não sentem a mínima compaixão por nada e por ninguém. Só olham para o seu umbigo. Antes do desencarne, essa pessoa vai precisar sentir um pouco, pelo menos, da diferença da frequência, para que ela sinta que ela realmente perdeu uma grande oportunidade. A maior oportunidade de todos os tempos. Mas dos tempos infinitos, não desses anos dessa vida, de todas as vidas, de todos os séculos, milênios. É preciso, sim, vai haver isso. Vai sentir enquanto está no corpo e depois vai sentir ainda mais ao desencarnar, quando é levada para as naves e é recebida amorosamente pelos espíritos elevados, acolhida, consolada e orientada, porque ela vai precisar ser orientada para saber que vai embora desse planeta e vai continuar em outro lugar, a sua saga da terceira dimensão, até atingir a frequência, um futuro, sabe lá quando. Mas tem oportunidade também, sim. Não dá para dizer que está tudo terminado. É uma pena que se atrasa, mas paciência. Então agora nós vamos entrar num tempo de grandes sintomas, algumas tribulações também, obviamente, porque faz parte do processo. Já dissemos que a Terra, como planeta, como consciência, vai fazer uma transição o mais suave possível, porque foi mudada essa linha de tempo. Então não vai ter o Armagedon, não vai ter destruições catastróficas, como diziam antigamente. Todas essas previsões não existem, não funcionam. Caíram por terra, porque foi mudada a linha de tempo. Mas cada um vai passar a sua turbulência pessoal de acordo com a necessidade. Quando você compreende, quando você aceita, tudo fica melhor, o processo fica mais leve. Não é preciso sofrer além daquilo que já está programado dentro do plano de alma para quitar alguma pendência, alguma coisa. Por isso que às vezes a gente colocou tantas oportunidades anteriores, né? A dor é uma opção. Sim, porque nós optamos por sofrer mais ou menos, porque se a dor é apenas a mensagem, receba a mensagem e deixa ir. Não precisa guardar ela para si, né? Colocar ela para dentro de si, deixar lá para todo o tempo, não é necessário. Preste atenção no seu corpo. Sinta mais ele e veja cada sensação, cada dor. Estamos agora num tempo de também transformação do nosso DNA, nós já falamos isso.
Nosso corpo, carbono, vai se transformar em base cristal ou silício. Estamos ativando as 10 fitas de DNA que estavam inativas. Estamos, pelo que foi recebido há poucas semanas, já na 5ª fita. E vamos ativar todas, porque o novo humano, na 5ª dimensão, na nova Terra, vai ter as 12 fitas ativas no seu corpo físico. Seu corpo físico não será mais carbono, será silício. Por isso não vai envelhecer, não vai precisar mais morrer, né, também. Enfim, são outros assuntos que não vamos trazer aqui hoje, senão vai alongar demais. Mas o corpo está fazendo um ajuste, sim, está ajustando por si mesmo, por si só, por ser um corpo em transformação, mas também se ajustando às novas frequências da Terra, né? Senão daqui a pouco ele é um elemento estranho e a Terra vai jogar para fora o que é estranho. Então o corpo precisa ser ajustado. Esses ajustes, eles são sintomas que, se a pessoa for fazer exames médicos, laboratoriais, enfim, consultar um especialista, tá complicado porque o especialista, hoje o médico, o profissional da saúde, ele já não tem muito o que dizer porque não aparece nada. Se não aparece nada, não tem nada materializado ali, não tem nada físico de fato. Mas as pessoas insistem, querem uma solução e às vezes a solução é a medicação desnecessária, às vezes, né? É preciso ter um pouco de cuidado porque todos os medicamentos também têm elementos químicos e o corpo está expelindo exatamente aquilo que não é mais natural. Então, uma coisa puxa a outra. Vamos, vamos nos ajudar através da nossa própria consciência, da nossa própria mente, da nossa vontade, do nosso entendimento das coisas. Tem tantas maneiras de aliviar sintomas: respiração, água em abundância, alimentos mais leves, descansar um pouco mais o corpo, porque também tem horas que ele pede esse descanso, contato com a natureza, exposição ao sol. Precisamos dar um pouco de ajuda para esse corpo, senão ele vai sentir o peso da mudança e vai se refletir em sintomas. Às vezes a pessoa diz, mas eu não tenho tempo. Bom, às vezes, como se diz, né, no popular, se você não para, o universo dá um jeito de parar você, né? Quando é preciso dar uma descansada, tem que dar uma parada sim. Dá para organizar melhor o trabalho no dia a dia, por mais que seja corrido, né? Sempre há um jeitinho de se ajudar. Mas para se ajudar é preciso compreender, porque a compreensão traz a aceitação, e a compreensão e a aceitação traz o entendimento. E o entendimento traz o alívio, porque daí você compreende o que está acontecendo. Eu espero que você tenha compreendido um pouco a tua situação, a situação dos teus próximos, através dessas poucas palavras, porque cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada alma é uma alma, uma alma tem uma história diferente, e não dá para generalizar tudo. Mas de um modo geral, colocamos sempre aqui de uma forma que as pessoas possam se enxergar, se sentir dentro desta explicação e se ajudar um pouco mais. Colaborar consigo mesmo, colaborar com os outros, porque quando nós colaboramos com o outro, nós estamos nos ajudando a nós mesmos. Não há nada em vão. Tudo que se faz traz uma consequência, positiva ou negativa. Eu gosto de usar essa frase. O trabalho é o mesmo, fazer o bem ou fazer o mal. Então faça o bem. Pelo menos você tem o bem de volta. Porque tudo que tu faz volta para você.
Você criou, é teu. Quem que vai ficar com as tuas coisas? Ninguém. O universo não tira nada de ninguém. E não dá nada para ninguém. O universo dá, faz a troca. Tu dá uma coisa, ele te dá outra. Mas correspondente, naquela frequência. Então, se você quer receber coisas boas, faça coisas boas. Se você quer receber saúde, colabore. Colabore com o bem-estar dos outros, do universo, da terra, enfim, da natureza. E de você mesmo. Porque você faz parte de tudo. Cada um é o arquiteto de si mesmo. Somos construtores da nossa própria realidade. Nós temos muitas frases que falam isso, dizem isso claramente. Onde está a dúvida? Não adianta querer lograr o universo. Tu pode enganar um monte de pessoas, mas não vai enganar a tua própria consciência. Quando a gente fala universo, quando a gente fala de Deus, quando a gente fala da fonte, quando a gente fala de tudo o que é isso, é tudo. Nós somos uma parte do todo. O todo está em nós e nós estamos no todo. Não tem como trabalhar isso separadamente. E nós não podemos transgredir as normas dessa unidade. Quando nós transgredimos as normas dessa unidade, nós nos sentimos isolados, desconectados. E a desconexão faz sentir a dor e o sofrimento até voltar, né? É preciso prestar mais atenção. Quando você compreende a vida, você compreende também que a cura não depende de ninguém. Aprendemos a terceirizar tudo, mas vamos ter que descobrir que nós não podemos terceirizar nada. É nós com nós mesmos. Fazemos parte do todo, mas aquele quadradinho onde cada um de nós está tem o formato exatamente da tua consciência. Não cabe ninguém naquele lugar e você não cabe em outro lugar qualquer. É como um jogo de quebra-cabeças, né? Todo mundo conhece. Um jogo lá de 1000 peças, 5000 peças, sei lá quantas peças, não importa. Cada uma tem um formato e cada uma vai exatamente naquele lugar. Não tem como encaixar. Quem quer se encaixar numa outra posição, num outro posicionamento, outro lugar, até dá. Pega o martelo e bate em cima da pecinha até que ela encaixa. Mas vai quebrar. Vai quebrar partes dela, vai estragar. É assim que acontece. Quem quer se encaixar aonde não se encaixa, vai sofrer o atrito, vai sofrer o baque, né? Vai sofrer a pancada, né? A cabeça na parede, como se diz. Então preste atenção no seu corpo, veja o que cada sintoma quer te dizer, aprenda a fazer essa leitura, porque é a tua alma se expressando, é a tua alma te trazendo informações. Olha que coisa maravilhosa, né? Não tem ninguém ali te dando recado falso, má informação, como existe hoje as tentativas nesse mundo final agora de transição. A desinformação querendo tirar você da reta de chegada, levar você para o precipício. Não, a tua alma é você. É você mais elevado. Ela só quer te ajudar. Ela nunca vai te enganar. Ela quer te ajudar a fazer a transição porque ela quer fazer a transição. Porque você não é esse corpo, você é essa alma. As pessoas acham que é esse corpo. Então só trabalham para esse corpo. E a única coisa que não vai fazer ascensão é o corpo. O corpo sempre foi matéria e
Sempre foi assim, agora, claro, mais adiante não vai mais haver o desencarne, porque a alma vai ficar no corpo, o corpo vai se transformar em silício, mas até lá ainda tem um tempo. Muitos vão desencarnar e precisam, porque está no plano de alma deles, de cada um. Então, cuide sim do seu corpo com carinho, porque é teu. É o teu cavalinho. Mas lembre-se que você é essa alma que está nele. Não escutar a alma é não escutar a tua própria voz, a tua própria consciência. Vai escutar quem? Aquele que quer te levar para o precipício? Para o descaminho? A tua alma não quer isso, não quer isso para ela. Por isso ela não quer isso para você. Mas é preciso escutá-la. Escute o seu corpo. Preste atenção nele que ele te dá as respostas. Aprenda se não sabe. Tem muita técnica. Hoje tem muito estudo sobre isso. Hoje, estudos sérios. Então, mãos à obra. Vamos, a partir de hoje, prestar atenção. Vamos evitar certos desconfortos e vamos também entender um pouco para ajudar algumas pessoas que vão precisar do nosso auxílio. Não precisa ser terapeuta, não precisa ser médico, não precisa ser um especialista em nada, porque a consciência já sabe como fazer e como agir em cada situação, desde que se tenha a boa intenção, a intenção no bem, e se tenha um pouco de vontade também, né? Um pouco de interesse. Tudo o que fizermos para o outro, estamos fazendo para nós mesmos. Lembre-se disso. Então agora eu vos deixo com um abraço de luz para cada um de vocês. Namastê.